Muito bom dia, meus amigos. Aqui com vocês o Ministro Marcos e eu venho aqui trazer uma mensagem de Deus, uma palavra de Deus para abençoar a sua vida nesse dia. Amém? Que Deus venha abençoar a sua vida através dessa palavra. Guarde a palavra de Deus no seu coração. A nossa mensagem está aqui no Salmo 144, que diz assim: Bendito seja o Senhor, minha rocha, que adestra as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Benignidade minha e fortaleza minha, alto retiro meu e meu libertador és tu. Escudo meu em quem eu confio e que me sujeita o meu povo. Senhor, que é o homem para que o conheças e o filho do homem para que o estimes? O homem é semelhante à vaidade, os seus dias são como a sombra que passa. Abaixa, ó Senhor, os teus céus e desce. Toca os montes e fumegarão. Vibra os teus raios e dissipa-os. Envia as tuas flechas e desbarata-os. Estende as tuas mãos desde o alto. Livra-me e arrebata-me das muitas águas e das mãos dos filhos estranhos, cuja boca fala vaidade e cuja mão direita é a destra da falsidade. A ti, ó Deus, cantarei um cântico novo. Com um saltério e com um instrumento de 10 cordas te cantarei louvores. É ele que dá a vitória aos reis e que livra Davi, seu servo, da espada maligna. Livra-me e tira-me das mãos dos filhos estranhos, cuja boca fala vaidade e cuja mão direita é a destra da iniquidade. Amém, irmãos? Então aqui nesses versículos que nós lemos, do Salmo de número 144, é uma ação de graças pela proteção de Deus e oração por livramentos. Foi um salmo de Davi. Então Davi ele começa esse salmo dizendo assim: Bendito seja o Senhor, minha rocha, que adestra as minhas mãos para a peleja. Nós entendemos, irmãos, que as nossas armas, elas não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruição das fortalezas. Amém? A nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados, potestades, dominadores. Então, quais são as nossas armas? A oração, a leitura da palavra e o jejum. Isso tem que fazer parte da vida do cristão e nós temos que confiar em Deus. Amém? Como Davi está falando nesse salmo. Amém? No versículo 2 ele fala: benignidade minha e fortaleza minha, alto retiro meu e meu libertador és tu. Então nós temos que confiar, irmãos, que independente daquilo que está acontecendo, Deus ele é um alto retiro para aqueles que estão na presença dele. Deus ele protegeu o povo dele quando saiu do Egito, no deserto. Deus colocou uma nuvem sobre eles para que o sol não viesse a queimar eles. Durante a noite havia uma coluna de fogo para aquecê-los no deserto, porque o deserto é o extremo, né? Durante o dia é muito calor, à noite é frio. Então Deus ele manifestou a glória dele sobre a vida daquele povo que saiu do Egito. Infelizmente o povo murmurou, o povo se voltava para ídolos pagãos, como eu falei aqui em algumas mensagens, e o povo acabou perecendo todos no deserto. Somente Josué e Calebe é que adentraram a terra prometida. Mas aqui Davi está falando, irmãos. Davi está trazendo essa palavra para nós nos dias de hoje. Nós temos que confiar no Senhor. Amém? No versículo 4 ele fala: o homem é semelhante à vaidade, os seus dias são como a sombra que passa. Amém? Irmãos, por mais que a pessoa ela tenha uma posição elevada na sociedade, por mais que o homem tenha bens, por mais que o homem tenha riqueza, se essa pessoa não tiver Deus, irmãos, amém? Os dias dela passam como a sombra, como está dizendo aqui na palavra. Amém? Os dias do homem são como a vaidade. É como a beleza de uma pessoa olhando no espelho. Os anos vão passando, os dias vão passando e a pessoa vai se envelhecendo e aquela beleza vai ficando para trás. Assim é a vida do homem. Amém? Por isso que nós não podemos nos apegar a essas coisas. Amém? Nós temos que sim estar aos pés de Jesus, confiantes
na palavra dele. Amém? Aqui no versículo de número 7 ele fala: estende as tuas mãos desde o alto e livra-me e arrebata das muitas águas e das mãos dos filhos estranhos. Amém? Irmãos, tem que ficar uma coisa bem clara para nós. Nós queremos o bem de todos. Mas tem os filhos das trevas, o joio, e tem o trigo. Tem os bodes e tem as ovelhas. Amém? Quem que são os filhos estranhos? São aqueles que têm lutado contra a verdade, que têm lutado contra a palavra de Deus. De ver pessoas hoje, irmãos, falando em rasgar a Bíblia. Falando que a Bíblia ela tem que ser mudada, que a Bíblia está muito antiquada. Amém? Esses são os filhos estranhos, filhos do diabo, irmãos. Amém? Nós temos que entender isso. Tem os filhos da luz e tem os filhos das trevas. Aqueles que querem andar conforme a sua natureza carnal, conforme os pensamentos, do inimigo, que usa essas pessoas para tentar algo contra aqueles que são escolhidos do Senhor. Deus, ele não quer que nenhuma alma se perca, senão que o homem chegue ao pleno conhecimento da verdade. Mas como eu trouxe numa mensagem outro dia aqui, tem pessoas que estão cegas espiritualmente porque Satanás as cegaram. E estes acabam sendo soldados do inferno para tentar contra a verdade que é a palavra de Deus. Houve todo tipo de perseguição, irmãos, contra a igreja do Senhor, há muitos séculos atrás. Mas Jesus Cristo ele disse: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. O diabo pode tentar o que for, usar pessoas influentes na sociedade, em todo canto do mundo, mas a palavra de Deus ela permanece eternamente. Deus ele vai cumprir aquilo que está determinado a se cumprir sobre a humanidade. Amém? Mas nós temos que pedir para que Deus nos livre dos filhos estranhos. No versículo 8 ele fala: cuja boca fala vaidade e cuja mão direita é a destra da falsidade. O cristão, irmãos, o caráter do cristão tem que ser a sinceridade. Amém? Tem que ser a verdade. O cristão não pode ir após a mentira. Amém? O cristão ele não pode usar de situações para benefício próprio. O cristão ele tem que falar a verdade. Aquele que fala a verdade manifesta a justiça de Deus. Amém? Então nós temos que pedir a Deus nos livrar dos filhos estranhos, que parecem até com o trigo, o joio é até parecido com o trigo. Amém? Se você observar. Mas você vai ver os frutos, as ações daqueles que são trigo e daqueles que são joio. Amém? Então que essa palavra ela venha abençoar a sua vida nesse dia. No versículo 11 ele fala: livra-me e tira-me das mãos dos filhos estranhos, cuja boca fala vaidade e cuja mão direita é a destra da iniquidade. Amém? O mau testemunho está por toda parte hoje. Pessoas que se dizem cristãos estendendo as suas mãos para a iniquidade, para aquilo que é errado. Amém? Se você puder agora, vamos fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, sobre esta palavra, eu oro com cada vida agora, eu oro com cada irmão agora. Meu Deus, e eu peço a tua unção, a tua graça, a tua proteção sobre cada vida, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, livra essa pessoa dos filhos estranhos. Livra, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, irmãos? Se essa mensagem tem abençoado a sua vida, se inscreva no canal, curta e compartilhe. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.